Ninguém pediu, mas estou aqui para falar sobre os meus 10 filmes favoritos de 2024. Não existe nenhuma regra que fale que eu preciso fazer esse vídeo na virada do ano, mas como produtor de conteúdo sobre cinema, eu preciso fazer um vídeo falando para vocês e comentando um pouco quais foram os meus filmes favoritos do ano que passou, e eu já deixo aberto aqui nos comentários o espaço para vocês falarem também sobre quais foram os seus filmes favoritos, já deixando claro que não tô aqui esperando que vocês venham me convencer de que os filmes dos quais eu gostei na verdade não são tão bons assim. Eu sei daquilo que eu gosto e eu tô só compartilhando com vocês aqui. Eu acho que esse tipo de vídeo pode apresentar algum filme para vocês que vocês não conheçam ainda, e eu acho que o diálogo também vai ser bem legal a gente comparar as nossas listas. Não vou enrolar mais, vamos pra lista. Assim como eu fiz na minha lista de 10 piores filmes de 2024, eu não vou listar aqui muitas menções honrosas, mas eu tô trazendo 5 filmes que ficaram tão perto da lista dos 10 melhores, ou seja, eu gostei tanto desses filmes que eu acho legal também honrá-los, também mencioná-los aqui pra vocês. Eu vou listar essas 5 menções honrosas em ordem alfabética e não necessariamente em ordem do melhor pro pior. O primeiro filme das minhas menções honrosas é um filme que pouca gente viu, pode ser uma recomendação, que é um drama independente americano chamado Às Vezes Quero Sumir. Esse é um filme com a Daisy Ridley e é um drama sobre, basicamente, uma personagem jovem, mas que tá sofrendo de depressão, provavelmente há bastante tempo, e o filme mostra como é difícil para uma pessoa deprimida tentar socializar, tentar ter uma vida normal, tentar ter, por exemplo, um relacionamento sexual barra romântico, tentar seguir o fluxo da vida considerada normal, mesmo sofrendo dessa doença que muitas vezes é bastante incapacitante. Muita gente confunde depressão com tristeza, quando na verdade a personagem está muito obviamente sofrendo de uma espécie de inação. Ela não consegue ter energia vital, ela não consegue ter ânimo, ter força para fazer as coisas, ela tá seguindo a vida de uma maneira meio no piloto automático, e esse filme aqui também vai mostrar bastante de como isso afeta não só a tentativa dela de ter um relacionamento sexual e amoroso, mas também os relacionamentos de todos os tipos, familiares, no escritório. É um filme muito sensível que vale muito a pena ser visto, mesmo que a maior parte das pessoas não tenham feito isso no ano passado. A minha segunda escolha para as menções honrosas vai ser polêmica, porque esse é um filme que tá fazendo muito sucesso lá fora. É um filme que foi bem recebido pela crítica, bem recebido pela temporada de premiações de Hollywood, bem recebido no festival, que é o maior festival do mundo, o de Cannes, no qual ele foi exibido em competição. Saiu de lá premiado, mas tá sendo mal visto, tá sendo mal falado e considerado um péssimo filme unanimamente pela internet brasileira, por essa bolha. E eu tô falando, claro, você já deve ter adivinhado, de Emília Pérez, que eu considerei um filme surpreendente na sua história. E por mais que as pessoas tenham olhado de uma maneira errônea, na minha opinião, para esse filme e criticado por ele ser um filme dirigido por um francês, protagonizado por uma espanhola e 2 americanas, falando sobre o narcotráfico no México, eu não acredito que o filme é sobre isso. Para mim ele é um estudo de personagens, porque ele não é só um estudo de personagens sobre uma transição de gênero da Emília Pérez, mas também da personagem da Zoe Saldana, da personagem da Selena Gomez. É um filme que analisa essas 3 mulheres em situações completamente diferentes da vida e principalmente como elas se fortalecem ou se enfraquecem pela relação que elas têm uma com a outra. Pra mim é um filmão do ano passado e que merece a atenção que tá tendo. É o melhor filme do ano? Pra mim não, mas que é um filme que merece muito ser visto e que merece estar aqui na lista dos meus melhores do ano, porque ficou perto do top 10, isso com certeza. A terceira menção honrosa vai ficar por Furiosa, que é o filme da franquia Mad Max, com a Anya Taylor-Joy vivendo a personagem título. Esse pra mim é o melhor filme de ação, diretamente mesmo, pura do ano. É um filme que tem efeitos visuais absolutamente maravilhosos, que misturam sim efeitos práticos com efeitos computadorizados, e em alguns momentos, mesmo que ele não seja um filme tão potente, tão espetacular como Mad Max Estrada da Fúria, ele nos lembra de como o George Miller consegue fazer uma
uma ação intensa, uma ação longa e que concatena todos os elementos visuais da mise-en-scène numa coreografia operística maravilhosa. Também vou colocar um filme brasileiro entre as 5 menções honrosas, que é um filme chamado A Paixão Segundo GH, que é um filme baseado na obra da Clarice Lispector. Esse é um filme também divisivo. Muita gente teve muito problema com a escolha da abordagem do Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor do filme. Eu achei maravilhoso, principalmente porque ele cria toda a situação ali do livro, todo aquele confronto da personagem título consigo mesma e também com aquela barata, vocês sabem do que eu tô falando, de uma maneira impressionista. Ele é repulsivo em alguns momentos porque ele tá nos mostrando o impacto visual que aquela barata teve na subjetividade da GH, e ele também é um filme que opta por respeitar muito o texto original, transforma esse texto original em narração em off dos pensamentos da GH, e eu acho que isso funciona muito bem para falar sobre a ambiguidade dos pensamentos da protagonista em um livro que era considerado até então infilmável. Eu acho que ele conseguiu ser filmado de uma maneira bastante eficiente. E o quinto filme que eu vou colocar nas minhas menções honrosas, que também ficou perto de entrar no top 10, é o meu segundo filme de terror favorito de 2024. Fico feliz de estar citando e comentando um pouco ele aqui, porque eu não fiz crítica sobre ele, ao contrário da maioria dos filmes sobre os quais eu vou falar hoje, que é Sorria 2, que consegue ser muito melhor do que o primeiro filme, porque além de funcionar muito bem como um filme do gênero horror, ele também consegue ser um estudo de personagem sobre uma personagem famosa, uma personagem que tem tudo o que ela quer, mas ela tá vendo a saúde mental dela deteriorar, e enquanto isso ela precisa continuar cumprindo a agenda dela de shows, a agenda de ensaios e fazendo aquilo que é esperado dela como uma grande diva pop. E o filme vai falar justamente sobre isso, sobre essa pressão que ela tá recebendo de todas as pessoas ao redor, tanto da família, quanto dos amigos, quanto do agente, quanto de todas as pessoas que esperam dela a melhor performance quando ela tá pirando completamente. E o filme vai lidar de uma maneira muito sutil e muito inteligente com essa linha fina entre ela tá desenvolvendo uma paranoia muito óbvia, desenvolvendo uma espécie de esquizofrenia, ou então sendo atormentada por demônios. É um filmaço que ainda consegue ter um body horror muito impactante no final, que só não é melhor que o body horror de um filme que eu vou citar mais pra frente e que eu acho que vocês já sabem qual é. Vamos lá, em 10º lugar é um filme sobre o qual tem crítica aqui no canal, que é a animação Flow. Pra mim é a melhor animação de 2024, uma animação que não precisava ter diálogo, porque ela fala sobre o nosso planeta enfrentando esse grande cataclisma, esse grande apocalipse climático, e ao invés de focar nos seres humanos tentando sobreviver, os últimos da espécie, ele foca nos animais, principalmente no gatinho. Então ele consegue ser fofo, ele consegue colocar a gente no lugar daquele grupo limitado de animais, num filme que é um filme sobre sobrevivência, sobre cooperação, e que por mais que sim, faça algumas antropomorfizações na concepção visual dos personagens, ele vai usar também vários elementos comportamentais de cada espécie de animal que está representada ali. É um filmaço que ainda tem um visual que eu adorei. É pra mim a animação mais eficiente, também a mais linda do ano. Em 9º lugar eu vou colocar outro filme sobre o qual eu falei num vídeo especial aqui no canal, que é A Nora, do Sean Baker. Essa é mais uma fábula às avessas do Sean Baker, que usa uma situação de uma pessoa marginalizada para comentar o sonho americano, principalmente o fracasso do sonho americano. A Nora é uma comédia que em alguns momentos é muito engraçada. Eu acredito que a cena que mais me fez rir no ano foi a cena em que o capanga lá tenta prender a Nora e ela resiste de uma maneira surpreendentemente intensa, e aquilo começa a escalar numa briga entre os dois, e a interpretação da Mikey Madison é genial nesse sentido. Ela tem uma capacidade de extrair humor da intensidade das reações da Nora e também da fisicalidade da personagem, mas mais do que ser uma comédia, esse também é um filme que é muito crítico sobre a inacessibilidade do sonho americano para pessoas marginalizadas. E como eu sempre falo, eu amo o cinema do Sean Baker, principalmente porque ele trata de personagens que são absolutamente irritantes para conservadores. Parece que ele sempre tá levando os conservadores que gostariam de ver essas pessoas invisibilizadas, conservadores que tendem a fingir que elas não existem e que no limite gostariam de vê-las exterminadas. A raiva e a irritação completa, pra mim, é um dos melhores filmes do ano, sim. Apesar de eu achar que ele não merecia a Palma de Ouro, o filme que merecia, na minha opinião, eu já comentei isso
na crítica dele, mas como foi uma crítica pouco vista, alguns de vocês talvez não saibam, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Em oitavo lugar, eu vou colocar um filme que também foi muito pouco visto no Brasil, que é um filme canadense chamado Red Rooms, ou Quartos Vermelhos. Esse é um filme que começa parecendo um filme típico de tribunal, um drama barra thriller, em que a gente vai ver um monstro, um grande psicopata sendo julgado e provavelmente condenado por crimes atrozes, mas pouco a pouco você começa a perceber que ele não é um drama de tribunal, ele é um estudo de personagem não sobre o psicopata, não sobre as vítimas, mas sobre uma group praticamente, sobre uma mulher que tem aparentemente a vida toda no lugar, ela é uma mulher que tem muito dinheiro, é uma modelo e que ganha dinheiro também com apostas online, ela vive numa cobertura super chique em Montreal, mas ela começa a desenvolver uma obsessão por esse caso e uma obsessão por esse criminoso e a gente fica sempre sem saber qual é a natureza dessa obsessão, né? Até que ponto é uma obsessão que vem do medo da mulher de passar por situações parecidas e até que ponto esse medo não se transforma também num fetiche pela violência, pela agressividade, pela brutalidade daqueles crimes. É um filme que tem algumas cenas absolutamente impactantes e que apresenta e desenvolve uma personagem muito enigmática que mesmo depois de algumas semanas desde que eu vi o filme, eu ainda não consegui decifrar por completo. É um filme que tá na minha cabeça desde que eu vi. Em sétimo lugar, eu vou colocar aquele que é o meu filme de terror favorito de 2024, que é A Substância. Também tem crítica do filme aqui no canal. Já falei sobre a interpretação da Demi Moore, já falei sobre a interpretação da Margaret Qualley naquele vídeo. É um filme que consegue misturar drama com crítica social, com horror e também com comédia de uma maneira muito eficiente. É um filme que fala sobre um tema muito importante, que é o tema da demonização do envelhecimento, principalmente feminino. Eu gosto muito de como o filme lida com isso, usando, por exemplo, o contraste entre a imagem completamente envelhecida e da maneira que é filmada repulsiva do homem vivido pelo Dennis Quaid, que é um agente que tem muito poder na indústria do show business americano, e o envelhecimento muito mais esteticamente aceitável da Demi Moore, mas que é demonizado dentro do filme. Muita gente, de novo, na bolha da internet brasileira, tem ido para as redes sociais falar que detestaram o filme, que o final é bizarro, mas o final ser bizarro, o final ser aquilo que você não espera e o final desafiar todos os limites daquilo que você acreditava que ele podia fazer com aquilo que ele está desenvolvendo, pra mim é algo positivo. Eu amei A Substância. Em sexto lugar, eu vou colocar um drama barra thriller. Eu até poderia falar que ele flerta com o terror. É um filme da Áustria chamado O Banho do Diabo. Esse é um filme que se passa num vilarejo austríaco lá em 1750, ou seja, já é no final da Idade Moderna, quase Idade Contemporânea, mas a gente precisa lembrar que esses termos são muito eurocêntricos, principalmente do oeste, né, da Europa ocidental. Nesse vilarejo, a impressão que dá é que ainda é a Idade Média, o que impera é o julgamento diante da moralidade das outras pessoas, é um julgamento moral que vem, obviamente, de raízes muito profundamente religiosas, e esse filme vai lidar com uma personagem que é mulher nesse contexto de caça às bruxas, e ela desenvolve uma depressão que, obviamente, vai ser julgada por todo mundo como uma possessão demoníaca. A fotografia desse filme é uma das mais lindas do ano, é um filme que usa as paisagens idílicas, as paisagens naturais, selvagens do norte da Áustria de uma maneira sensacional, esteticamente muito bonita, e ele também tem um final chocante. Para mim é o final que mais me impactou em 2024, com certeza. Em quinto lugar, eu vou colocar um filme que tá na lista de muita gente, que é o brasileiro Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, pelo qual a Fernanda Torres está fazendo esse circuito lindo de festivais e agora de premiações em Hollywood. Já falei muito também sobre esse filme no vídeo que eu fiz sobre ele. Depois do meu vídeo veio toda essa polêmica sobre esse filme mostrar uma família de classe alta no Rio de Janeiro. Eu falo sobre isso na minha crítica. É um recorte escolhido pelo filme, ainda mais por ser baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que faz uma literatura que é ou ficção autobiográfica ou não ficção literária, mais ou menos no estilo de Truman Capote. Esse é o gênero no qual o Marcelo Rubens Paiva está trabalhando, e ele não está fazendo um tratado, ele não está fazendo uma tese em um programa de doutorado sobre a ditadura militar brasileira. Pelo contrário, ele está fazendo um retrato próprio, um retrato pessoal dele, da família dele. E o filme ganha, assim, contornos universais a partir do momento em que ele é sobre a ausência de uma pessoa. Ele é sobre uma família que tem tudo, mas de repente o que falta não é algo, mas é alguém. Pra mim, Ainda
Ainda Estou Aqui é sim um dos melhores filmes de 2024. Em quarto lugar, eu vou colocar o meu blockbuster, o meu filme espetáculo, o meu arrasa-quarteirão favorito do ano, que foi Duna Parte 2. Esse é um filme que faz jus ao livro de uma maneira que o primeiro filme não tinha feito, na minha opinião. Porque ele é uma segunda parte da história, mas ele consegue ser uma história completa, com começo, meio e fim, que desenvolve temas que são muito coesos dentro desse tempo que o filme tem para contar a sua história. É um filme que consegue retratar a grandiosidade do universo de Duna com efeitos visuais que são absolutamente espetaculares e também através de outros valores de produção, como a fotografia, como a montagem, como a maquiagem, que são absolutamente impecáveis. É esse filme e não o primeiro lá de 2021 que também resgatam a grande discussão do livro do Frank Herbert, que é a discussão sobre figuras messiânicas que na maioria das vezes na história da humanidade não surgiram de maneira orgânica, mas que foram sim planejadas por pessoas de autoridade para dominar o povo, dominar a população pobre. Em terceiro lugar, eu vou colocar outro filme brasileiro, ou seja, Ainda Estou Aqui não é o filme brasileiro que ficou melhor colocado nesse meu ranking, que é um filme curtinho, pequeno, simples, feito em Minas Gerais, chamado O Dia Que Te Conheci. Esse filme é uma pérola, porque ele vai lidar com um dia na vida de dois personagens. São dois personagens que têm sofrido com a saúde mental, eles começam a revelar a luta deles com problemas diversos à medida em que eles conversam. O filme basicamente mostra longas conversas que eles têm ao longo desse último dia e ele vai pegar situações, gente, muito triviais, muito banais, como a demissão de um sujeito em uma biblioteca infantil, para falar sobre vidas reais, sobre vidas simples, com duas interpretações absolutamente maravilhosas. A gente vive numa época em que a gente passa o dia inteiro consumindo conteúdo na internet. A gente que está cronicamente online começa a ser bombardeado, a gente começa a ser inundado com uma ideologia que fala que as pessoas têm que ser empreendedoras de si mesmas, que tem que criar conteúdo para gerar autoridade. As pessoas estão fazendo 6 dígitos em 7 dias. Quando, na verdade, 99,999% das pessoas estão batalhando muito em trabalhos simples, ganhando pouca grana, valorizando cada cerveja que consegue fazer sobrar o dinheiro para comprar no final do mês. As pessoas moram do jeito que dá. O personagem principal aqui mora num quarto dividido na casa de um amigo. E é um filme que consegue extrair uma humanidade desses dois personagens, dessas duas interpretações, que é um negócio maravilhoso, é um negócio tocante, é um filme que vocês precisam assistir. O segundo melhor filme do ano, pra mim, é um filme sobre o qual eu fiz vídeo recentemente, mas ele foi pouco visto, que é o filme iraniano que eu falei anteriormente, que pra mim deveria ter ganhado a Palma de Ouro no Festival de Cannes, chamado A Semente do Fruto Sagrado. Esse é um filme que vai falar principalmente sobre uma família típica iraniana, com um pai que vira investigador daquela teocracia, do governo teocrático daquele país, a mãe e as duas filhas adolescentes, que, claro, vão enfrentar uma disputa de narrativas nessa era de pós-verdade que a gente vive. As meninas têm acesso à internet, elas têm acesso a imagens que são feitas por pessoas normais diretamente das manifestações contrárias ao governo daquele país, enquanto os pais são muito mais influenciados pela mídia tradicional chapa branca e também pela religião. A fissura que vai acontecer nessa família vem dessa disputa de gerações, uma disputa de uma geração anterior mais conservadora, mais reacionária, mais ligada à religião, e as gerações mais novas que são muito mais abertas, muito mais progressistas. E esse filme vai surpreender muito no final dele, quando ele se transforma num dos melhores thrillers do ano. E o melhor filme do ano pra mim, e eu não tive dúvida na hora de colocar esse filme no topo, não tem crítica dele aqui no canal, porque ele ainda não foi lançado no Brasil, muito pouca gente viu, que é um documentário palestino chamado No Other Land. Esse é um filme feito antes dessa nova investida de Israel contra o povo palestino. E ele também não fala sobre o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, quando as pessoas têm a desculpa de que Israel está bombardeando crianças e explodindo bebês todos os dias para proteger Israel do Hamas. Porque é um filme sobre a Cisjordânia, que é um outro território pequeno dentro de Israel que pertence, pelo menos teoricamente, à Palestina, mas que também é ocupado por Israel, também é monitorado pela polícia de Israel, também prende os palestinos lá dentro que não podem sair daquele
pequeno pedaço de terra, e é um filme sobre as desapropriações de terras e de casas do povo palestino pelo exército de Israel, que de repente decide que vai usar uma área de terra lá para fazer treinamento militar e força pessoas que passaram a vida inteira morando ali, que estão ali desde, sei lá, 3, 4 gerações passadas, a sair das suas casas, a ver as suas casas com tudo que tem dentro destruído, porque eles não avisam o dia que eles vão, e eles têm que ir para algum lugar, mas eles não têm lugar para ir, porque eles não podem sair da Cisjordânia, eles não podem reconstruir as suas casas ali, onde eles moraram a vida inteira, ou seja, Israel vai lá e tira essas pessoas e praticamente fala: olha só, vocês não têm mais direito de existir, mas se quiserem existir, existam, não sei onde se virem. O mais legal, entre aspas, né, o que faz com que No Other Land seja um filme tão chocante, é o fato de ele ser um documentário de guerrilha, ou seja, ele não é um documentário feito com uma grande produção, pelo contrário, a maior parte das imagens que a gente vê no filme são feitas por palestinos que moram na Cisjordânia e que usaram os seus dispositivos, seus celulares, filmaram aquilo que eles vivem do jeito que dá. É um filme alarmante, chocante, sobre a pontinha do iceberg do que Israel tem feito na Palestina, não desde 2023, não desde 2022, mas desde 1945 praticamente. É isso, 2024 foi um ano regular, na minha opinião, não foi um dos melhores anos recentes, mas teve muitos filmes muito bons, como esses 15 que eu apresentei aqui nesse vídeo. Quantos deles você já viu? Qual você quer ver? Me diz aqui nos comentários, não se esquece de dar um like nesse vídeo para mostrar para mim que você gosta do meu trabalho. Para me ajudar aqui o YouTube, recomende mais o meu conteúdo. Não se esquece também de clicar no sininho e em sempre, para sempre que eu publicar um vídeo novo, você receba a notificação e já venha assistir, prestigiar o meu trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e por hoje é isso. Um abraço, tchau.